E no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história. A história de um homem que, na época, servindo ao nosso glorioso bombeiro militar, teve a sua vida completamente mudada. Sofreu um acidente seríssimo. Robson Elmo ficou paraplégico, perdeu a visão, mas a sua história foi mudada. Deus entrou na sua história e mudou. E ele está aqui e vai compartilhar isso conosco. Robson Elmo, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, professor. Bom te receber aqui, viu? Aliás, uma coisa aqui para confessar. Nós já tínhamos feito um programa com o Robson, só que não sei por que cargas d'água, e não vou questionar isso também, principalmente depois de tudo que eu falei. O programa dele simplesmente sumiu no sistema de computadores aqui da TV. E a gente está novamente fazendo esse programa hoje com ele. E eu quase te dou as boas-vindas de volta ao programa. Obrigado. Sendo que, na verdade, você está participando efetivamente pela primeira vez, né? Agora, né? Porque lá no passado também nós já tivemos a oportunidade de estarmos juntos num programa. Robson, conta essa história. Você trabalhava no Corpo de Bombeiros Militar. E não era um dia de escala sua, não era um dia de trabalho seu, pelo que eu já conheço um pouco da história, e você sofre um acidente. Como é que foi isso? Sim, Vanderlei, interessante que eu vim do interior, e é só assim uma passagem bem rápida, e estudei lá nas escolas de roça e até numa cidade pequena. Eu vim para fazer concurso em 1982 no Corpo de Bombeiros. Interessante que eram 20 vagas, o Senhor me passou no 5º lugar e eu era o menos estudado naquela época. Então eu já vejo que Deus começava a trabalhar na minha vida ali, me preparando para algo no futuro, foi o que o Senhor diz aí no início. Quando eu cheguei, passei, e durante as aulas nós estávamos fazendo o curso, que você tem que fazer o curso de recrutamento para aprender a ser militar e aprender a parte técnica. E durante aquele curso eu era assim, muito questionado, porque eu era o matuto do interior. Do jeito que eu falava, ainda sou um pouco matuto ainda, mas as coisas estão melhorando. Então eu era assim, muito assim, feito chacota comigo por essas situações. E foram estudando e eu buscava muito, na hora de almoço eu ia para debaixo da árvore, lá para perto da piscina e ia estudar. E quando saiu o resultado final, eu classifiquei em 2º lugar e não sei como, só pode ser Deus que fez isso. E devido à minha classificação ali, os comandos, as autoridades do bombeiro começaram a observar uma agilidade que eu tinha, eu creio que é um dom que Deus me deu, para mergulho para a área de natação e para altura. Eu me formei instrutor de salvamento à altura. Como se diz, a ironia do destino. Passaram um certo tempo, eu já sargento, nós estávamos passando por uma dificuldade financeira, que todo mundo sabe, houve até uma greve por aí, não interessa a gente falar isso. Mas eu fui fazer como inteira do salário, que a gente fala um serviço extra, um bico, eu fui fazer uma supressão de uma ave muito grande. Isso foi no dia 7 de setembro de 2000, fez 17 anos. E eu fui para cortar essa árvore, eu já tinha tirado um plantão de 24 horas no bombeiro, com o corpo cansado, eu resolvi buscar mais dinheiro para ver se eu dava mais apoio à família. Era 10h15 da manhã, eu sofro uma queda, eu desprezei a segurança. Eu, como homem técnico de segurança, desprezei a segurança, porque eu queria fazer o serviço rápido. Eu estava achando que a segurança estava me incomodando. E nesse momento, eu escorrego e caio e sofro uma queda de 8 metros de altura. Para a gente ter uma noção, 8 metros é mais ou menos o topo de um poste, para a gente ter uma relação de altura. Quase um prédio de 3 andares. Né? Isso, quase 3 andares, que é em torno de 2,70, 2,80 um pé direito. É um prédio de 3 andares. Eu sofri essa queda livre e desci junto com a motosserra. E na hora que eu caí no chão, a motosserra quebrou toda. Eu quebrei bastante também.
mas eu tive um traumatismo craniano grave com perda de massa encefálica, porque eu já tinha cortado bastante troncos de sido amarrado e eu bati a cabeça num daqueles troncos. Abri o crânio na parte frontal direita. Naquele momento eu já fui para o coma profundo. O outro rapaz estava cortando a árvore comigo também, ele era militar, ele entrou em pânico, ele não conseguiu fazer nada, ele só ficava tremendo, não falava nada. Uma senhora do prédio do lado ouviu a queda e ligou para o Corpo de Bombeiros. O bombeiro envia o resgate. Na hora que chega o resgate lá, eu vou usar o nome das pessoas que eu vou usar, estou autorizado, o subtenente Aníbal. Ele chegou, aí o resto da guarnição estavam lá. E falou assim, não, o Robson está morto, tem exposição de massa cefálica. É um dos casos que o protocolo autoriza a gente apenas chamar o médico para testificar o óbito. Aí o subtenente Aníbal, não, vamos fazer todas as manobras cardiorrespiratórias. E começaram as manobras, eu já estava em torno de 6 a 8 minutos sem respirar, e foi fazendo a massagem, eu não voltava. Ele acionou o médico com suporte avançado, é uma mini UTI. O médico chegou, intubou, deu choque com o DEA, e o coração voltou a bater. Isso já tinha passado 32 minutos. Eu estava apenas mantendo a pequena circulação, vamos dizer assim, através só da massagem cardíaca e da respiração que o Corpo de Bombeiro estava fazendo. E a gente vê que a ciência explica, a partir de 3 minutos, sem oxigenação no cérebro, já há morte, danos graves no cérebro. Mas Deus estava ali naquele momento, cuidando de mim. E voltando assim um pouquinho antes do acidente, as coisas acontecem a mim assim, bastante diferente. Eu fui no velório da tia da minha esposa, lá no Hospital Militar. E o pastor da Assembleia de Deus, ele fez o culto fúnebre e ele falou da vida após a morte. Eu entendi. Ele apresentou a salvação e eu aceitei. Isso foi dia 20 de julho. Aí até o dia do acidente deu o quê? 1 mês e 18 dias. Só que nesse 1 mês e 18 dias eu continuei aquele mesmo homem com vida desregrada, porque eu não fui consolidado na palavra para que eu tivesse uma mudança de vida. Mas naquele momento eu aceitei o Senhor sim, eu tive convicção de quem era Deus. Aí sofri o acidente, fui para o coma profundo. No 4º dia do coma, o neurocirurgião e a psicóloga chama a minha esposa e falou com ela, e eu acho que é uma expressão que eu até admiro muito. Ele falou com a minha esposa que estava me desenganando, e desenganar é deixar de ficar enganado, né? Aí ele falou assim, olha, tudo que a medicina tem já foi feito, mas o organismo dele não absorve os medicamentos, não está reagindo nada. Então, se a senhora tem um Deus, tem uma religião, a senhora pode começar a orar, fazer prece para nos ajudar. Aí a minha esposa, 17 anos afastada, eu conheci ela afastada e casei com ela. E nesse período... da igreja. Afastada da igreja, do evangelho. Aí ela pegou, lembrou, ela era da Lagoinha, era da rede da mocidade. Aí ela falou assim, olha, eu já vi milagre na Lagoinha, eu vou lá buscar a ajuda do Senhor. Aí ela foi, o pastor Márcio orou, aí foi num dia de domingo, a igreja toda clamou que Deus tivesse misericórdia, me desse mais uma oportunidade de vida, e a partir desse dia o meu organismo começou a assimilar os remédios, e no 22º dia eu saí do coma, sem movimento nas pernas, e perdi 85% da visão. Eu só percebia vultos, não tinha assim uma visão discernida. Eu vi uma pessoa na frente, eu vi uma imagem, mas eu não sabia quem era, se era homem, se era mulher, sabia que tinha um ser humano na minha frente. Então eu fiquei praticamente cego. E foi passando esses dias, e saí do coma, fiquei mais uma semana no quarto, e dentro deste quarto, os médicos foram falando comigo, eu estava consciente. Ele mandou para casa para continuar o tratamento em casa. Mas aí o pastor Márcio colocou 2 pastores para me acompanhar e me discipular. Aí foi o pastor Leozão e o pastor Silvio, lá da Lagoinha. Aí eles pregando a palavra para mim, eu tive a convicção que
Deus não queria nem ia fazer nada para mim, Ele já tinha feito, porque estava na palavra. Eu precisava de ter consciência que Deus já tinha feito toda a coisa e tomar posse daquilo. Mas nesse momento você estava ainda paraplégico, ainda na cadeira de roda e com 85% da visão comprometida. Aí ele pregou Isaías 53. Certamente Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, carregou sobre si, e nós o repudiamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vanderlei, observa, 2 versículos, 5 verbos no passado. Jesus já fez, Jesus já levou. Então, no dia que eu levantei da cadeira de roda, que eu entendi a palavra e tive a fé, Jesus não me curou naquele dia, foi lá na cruz. Eu tomei posse daquilo que já tinha no mundo espiritual pronto. É como se fosse uma conta cheia de dinheiro e eu vivendo miséria. Eu só preciso de passar o cheque ou o cartão e sacar o dinheiro. Então, a bênção já estava pronta lá no céu, eu tinha que tomar posse. Na hora que eu criei, eu andei, eu levantei da cama e andei. Fiquei com um problema de visão, depois eu fui para o culto do pastor André. Lá no culto do pastor André, na hora que o André estava pregando, ele falou que tinha uma pessoa com um problema grave de vista e que era acidente. Nesse momento eu dei glória a Deus e a pálpebra começou a tremer. Eu abro os olhos e leio o painel da igreja. Eu fui curado instantaneamente. É um milagre que o Senhor fez. Mas o maior milagre que o Senhor fez na minha vida não foi esse, foi a salvação. Esse foi o maior milagre. Porque eu não merecia e eu não mereço, mas Ele me deu de graça. Agora, você acredita que o acidente em si contribuiu muito diretamente para essa experiência de conversão? Sim, porque a minha transformação de vida veio aí. Porque eu sempre busquei Deus, mas me apresentaram um Deus de maneira errada. O dia que o pastor Leozão esteve lá em casa, eu conhecia toda a história de Jesus em outras igrejas que eu passei, catolicismo e até seita. Eu conhecia toda a história de Jesus. Mas na hora que ele estava no alto subindo me pondo, na hora que o Léo pregou, ele trouxe para mim, ele me apresentou o Jesus da história, aí minha vida mudou. Porque eu tive consciência que aquele Jesus saiu lá do alto subindo me pondo e veio habitar em mim. Aí, a partir daí, a minha vida mudou. Eu passei a crer e ter fé na palavra e viver a palavra. Isso faz quantos anos mesmo? 17 que você falou? Dia 7 de setembro fez 17 anos. Do acidente. Do acidente. E essa experiência veio na sequência? Na sequência. E eu fiquei também... 7 meses na cadeira de roda. E levantou de uma vez? Sim, sim. O pastor pregou, o pastor Silvio pregou. Eu tive fé. Eu fiquei assim meio porque o médico tinha falado que não tinha mais jeito. Aí ele pegou na minha mão e fez igual o Paulo e Sila na Porta Formosa. Pegou o mendigo pela mão, levante e ande. Ele pegou na minha mão, forçou minha mão e eu levantei e nunca mais sentei naquela cadeira. É isso. Ô, Robson, obrigado, viu, por ter vindo mais uma vez. Obrigado por nos contar a sua história, viu? Muito boa, muito boa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.